Paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. Vamos começar esse momento da ministração da palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé e aplaudisse aquele que é merecedor de toda exaltação, de toda honra, de toda glória. Aleluia! O Santo de Israel, ele está presente neste lugar. Aleluia! Amém. É um prazer muito grande a gente poder estar ministrando a palavra do Senhor. O meu pai, o nosso pastor, ele está hoje lá na terceira igreja, aniversário da igreja, ele está ministrando lá. Nós estamos aqui e o Senhor tem algo para fazer na sua vida em especial nessa noite. Não foi à toa que o Espírito Santo te tocou na sua casa para que você viesse aqui. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus juntamente comigo no Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Nós vamos estar lendo uma passagem muito conhecida e ministrada principalmente em casamento. Mas nessa noite o Senhor tem algo especial para falar na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Você pode falar para o seu irmão que essa palavra é para ele também? Essa palavra é para você, meu irmão. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Amém? Ele quer transformar água em vinho na sua vida. Amém? Nós vamos ministrar sobre isso nessa noite. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Você pode orar comigo? Eu gostaria que você começasse a orar onde você está, para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração algo novo nessa noite. Que você não venha sair daqui da mesma forma que você entrou, porque o nosso Deus, ele é um Deus que faz algo novo a cada dia nas nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós entronizamos o Teu nome neste lugar. Nós declaramos que o Senhor é Deus. Pai, o Senhor tem ministrado aos nossos corações durante as canções e agora durante a palavra. Então eu peço ao Senhor que o nosso coração seja como uma terra fértil, receptível, Pai, à Tua palavra. Arranca de nós todo tampão, Pai, tudo aquilo que nos impede de ouvir com nitidez aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, todo espírito de desinquietação, tudo aquilo que vem para nos tirar o foco, a atenção da Tua palavra, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus e nós colocamos a nossa mente cativa ao Senhor. Pai, que nessa noite, Pai, não venha ser eu falando, mas que o Espírito Santo de Deus venha estar me usando conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Que a Tua palavra não venha ser empobrecida nos meus lábios, mas que o Senhor venha me trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante esses dias, Pai. Muito obrigada, Pai, pois não existe melhor prazer do que estar na Tua casa. Não existe melhor lugar para nós estarmos e congregarmos com os nossos irmãos, pois aqui o Senhor ordena a bênção para sempre. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. É uma passagem, como eu disse,
muito conhecida. Existem certas coisas que não mudam, que de geração em geração sempre existiu. E uma dessas coisas é quando um homem olha para uma mulher, se apaixonam e se casam. Era isso que estava acontecendo no capítulo 2 de João. Estava tendo um casamento. E assim como os nossos dias, hoje, antigamente, há 1000 anos atrás, era assim. Existia esse marco que é o casamento. E era uma festa muito bonita que estava sendo realizada lá em Caná da Galileia. Interessante que no casamento, o que não pode faltar? Não pode faltar o noivo, a noiva, os pais dos noivos, testemunhas, convidados. E Jesus, ele estava ali porque ele era um convidado daquele casamento. E interessante que todo casamento que a gente vê, na maioria das vezes, o que não falta? Principalmente se for casamento cristão. Nem que seja um bolo no final, né? Porque crente gosta de comer um pedacinho de bolo. E lá em Israel, o que não faltava no casamento em Israel? Era o vinho. Era algo tradicional dos casamentos em Israel. Hoje, a gente casa, a gente sempre quer fazer um bolinho, nem que seja os mais chegados, para a gente poder estar celebrando a nossa alegria. E ali também foi desse jeito. E interessante, se a gente for analisar aquela cidade, Caná da Galileia, era uma cidade muito periférica, no subúrbio, uma cidade muito simples, pessoas simples e que viviam até às vezes à margem da sociedade. Mas Jesus, no primeiro versículo, você pode ler comigo, diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus também e os seus discípulos. Então Jesus estava naquele lugar. Se você estudar a palavra de Deus, a gente vê que esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Interessante que o primeiro milagre que ele fez aonde? Em um casamento. Se nós formos ver, o casamento é a menina dos olhos de Deus. O casamento é promessa do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor tem promessa com o casamento e as bênçãos advindas de um casamento. Quando nós esperamos o Senhor e temos o tempo certo para tudo isso. Como diz em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Interessante que as festas dos judeus não era uma festa igual a nossa. A gente faz um casamento, às vezes casa na sexta, né, no civil. Aí no sábado a gente quer a bênção da igreja aqui no templo. Não, o casamento dos judeus durava assim uma semana. E era uma festa, uma alegria, muita comida, muita bebida, todo mundo se alegrando com o noivo, com a noiva. Eu fico imaginando que eles ficavam ali até o sapato acabar a sola. Mas eles ficavam, porque era um momento de alegria. O casamento era um só. E ele não sabia, talvez, como seria. Então eu fico pensando que na hora que a gente lê essa palavra, porque fala que em certa altura do casamento faltou o vinho. Então se a gente for ver, né, talvez o casamento daquele casal tenha sido algo que pesou financeiramente no bolso daquela família. Né? Talvez eles não imaginavam que o povo talvez ia beber tanto ou se alimentar tanto, não fez um orçamento, né? E o que aconteceu? Faltou o principal, que era o vinho. Mesma coisa se a gente fosse num casamento e metade das pessoas na festa recebesse o bolo e a outra metade não. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. E interessante que o mais importante, que o convidado principal estava ali, que era Jesus. E quando faltou o vinho, Maria, mãe de Jesus, chegou até ele e falou com ele: acabou o vinho, o que eu vou fazer? E ali houve o primeiro milagre, e Jesus transformou a água em vinho. Interessante que, estudando um pouco mais sobre essa palavra, eu quis pegar os significados de algumas palavras em destaque nesse versículo. Porque quando a gente vê água é uma coisa, ó, se eu pegar aqui o copo dos irmãos verem, não tem cor, não tem cheiro, tem gosto? Não, tem gente que nem gosta de beber água. A água é sem cor, sem cheiro, sem gosto. E o vinho? O vinho é a fermentação da uva, o suco de uva. E na palavra de Deus o vinho simboliza a alegria. Então, a partir do momento que acabou o vinho, aquele casamento ele entrou em crise. Antes mesmo deles saírem da festa, eles já estavam vivendo uma crise no casamento. A falta do vinho. Mas nessa noite eu quero falar de duas coisas necessárias que nós precisamos para que Deus faça um milagre na minha vida e na sua vida.
Jesus fez um milagre neste casamento. Primeira coisa que nós precisamos entender, que é necessário para fazer um milagre, é que é necessário uma necessidade. Você que está aqui, entrou aqui nessa noite, com certeza você tem uma necessidade. Você tem algo que você está precisando. Aquele casal, qual que era a necessidade deles? Vamos ler a partir do versículo 3. Nós temos que ser como os crentes bereanos, comprovar na palavra, porque é na palavra de Deus que tem a resposta para as nossas perguntas. A palavra de Deus, a partir do versículo 3, diz o seguinte: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados ou aos servidores: fazei tudo quanto ele vos disser. Como eu disse, cada pessoa que entrou aqui, assim como esse casal, tem uma necessidade. Qual era a necessidade de Naamã? Alguém pode falar? Ser curado daquela lepra, não é verdade? Qual que era a necessidade daquela mulher hemorrágica? Eu até já registrei aqui. Ser curado daquele fluxo sanguíneo, ela precisava da cura. Qual que era a necessidade do cego de Jericó? Chegar. E qual que é a sua necessidade hoje? Não precisa falar não, vou falar para você. Qual é a sua necessidade? É uma cura? É uma porta de emprego que precisa ser aberta? É talvez um financiamento, algo que precisa ser liberado pelo banco ou pela justiça, você está talvez esperando? Não sei. Qual é a sua necessidade? Interessante que aquele casal, eles tinham uma necessidade, que era o vinho. A alegria, havia se acabado. Aquele casamento já começou e eles se depararam com algo que talvez se Jesus não estivesse ali, eles não teriam como solucionar. Acabou o vinho. É interessante que uma dificuldade, essa dificuldade talvez poderia ter sido evitada se houvesse um planejamento antes do casamento. Quando a gente vai casar, a gente planeja, por exemplo, quantas pessoas serão convidadas, tanto que eu vou gastar talvez, Edmar, fazer um arroz, um estrogonofe, não sei. A gente faz um planejamento. Ali talvez faltou um planejamento, porque faltou o vinho. E interessante que a partir do momento que aquele vinho acabou a alegria daquele povo. Eu fico imaginando a vergonha daquele casal. Poxa vida, nós preparamos esse casamento e acabou o vinho, como que vai ser agora? E sem dúvidas, essa necessidade foi a porta que Deus encontrou para operar um milagre naquele lugar. E Deus, eu sempre falo isso com os jovens, Deus trabalha nas nossas necessidades. Ele não trabalha naquilo que nós queremos, naquilo que é nosso mimo. Não! Ele trabalha naquilo que é necessidade. É necessidade isso na sua vida? Então Ele vai te conceder no tempo certo. Mas se for algo supérfluo, um mimo seu, aí nós vamos ter que esperar um pouquinho mais. Ele atende a nossa necessidade. Abra comigo lá em Filipenses 4:19, que fala sobre isso, a palavra do Senhor. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. A palavra do Senhor diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. É necessidade, é vontade? É vontade que está escrito aqui? Não, necessidade. Qual que é a necessidade nossa? Alimentação, morada para a gente poder não ficar no alento, vestimento. Deus, Ele supre a nossa necessidade. Aquela hora que Ele vinha era uma necessidade para aquele casal. E interessante que às vezes nós pedimos tantas coisas para o Senhor e às vezes Ele não nos dá, e a gente fala: Senhor, por que o Senhor ainda não me deu isso que eu estou pedindo? Porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Às vezes o que a gente está pedindo não é necessidade, então nós vamos ter que esperar um pouco mais. Segunda coisa que eu aprendo é o que nós precisamos para que o milagre aconteça. Primeira coisa, uma necessidade que aquele casal tinha. Segunda coisa, fé. Fé, nós precisamos ter fé. Se você ler aqui comigo, a partir do versículo 6, diz o seguinte: e estavam ali postas 6 talhas de pedra,
para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Interessante que hoje eu meditando novamente nessa passagem, eu falei assim, gente, talha, o que é talha? Porque às vezes a gente lê uma palavra na Bíblia e às vezes a gente não entende o contexto da passagem, porque a gente não olha às vezes nem no dicionário o que significa. E eu fui olhar o que significava talha. Talha, ele era um vaso de barro com um grande bojo. E fala que o que acontecia? Em cada talha cabiam de 2 ou 3 metretas. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Metreta. Aí a gente vai estudar um pouquinho para a gente poder entender o contexto. Metreta era cerca de 38,25 litros. Então fala que cabiam de 2 a 3 metretas. Então se a gente fizer um cálculo de 3 metretas, vamos fazer uma conta aqui, daria 114,75 litros. Nós tínhamos 6 talhas. Se vocês multiplicarem, vai dar 688,5 litros. É muita água. E eu fico imaginando, por que eu falei que Deus precisa da nossa fé para fazer um milagre? Porque nessa hora, Maria virou e falou com os servos, ou empregados, falou assim, faz tudo que Jesus mandar. Interessante que eu fico imaginando carregar um vaso de barro 6 com esse tanto de litro de água dentro. O esforço que esses homens tiveram, a humildade de ter que pegar esses vasos e andar talvez até um determinado lugar, até o mestre-sala, porque na palavra do Senhor fala que não foi assim, colocou água lá no vaso e já foi transformando em vinho. Não, eu creio que foi a partir do momento que o mestre-sala provou, aquilo foi transformado em vinho. E é uma coisa assim que eu fiquei hoje assim, Senhor, o Senhor invadiu, extrapolou toda estrutura, toda composição física, química, biológica da água. Porque não tem lógica a gente pegar uma água e ela ser transformada em vinho. É só Jesus para fazer isso. Não existe outra pessoa, não existe um físico, um químico, alguém da biologia que possa explicar um milagre assim. E homens que tentaram entender, não compreenderam e estão nessa busca frenética até hoje. Não vai conseguir, porque aquilo que Deus faz, ele é perfeito. O milagre que Deus opera, ele não deixa rastro nenhum. E nós vemos isso nos milagres que Jesus fez na palavra do Senhor. E como eu disse, esses servos, esses empregados, eles tiveram uma atitude, um esforço, um ato de fé, de falar assim, poxa vida, estão mandando eu carregar esses vasos com água. O que vai acontecer? Será que vai ocorrer algo diferente? Mas foi a fé daqueles servos que fez com que aquele milagre fosse concretizado. E eu fico imaginando, imagina se aqueles noivos tivessem duvidado, porque eles apenas concordaram com aquilo que foi dito. E a nossa fé, ela é o combustível para que um milagre ocorra na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E a fé é a esperança daquilo que não se vê, daquilo que você não pode apalpar, daquilo que você não pode sentir, mas isso é fé. E na palavra do Senhor fala de diversas pessoas que tiveram fé e foram alcançados com o milagre de Deus. E nessa noite não vai ser diferente, basta uma atitude nossa. Nós falarmos com Deus, Senhor, minha necessidade é essa. Eu estou aqui, o que é necessário? Você ter fé, que milagre vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida deste casal. E é interessante que a atitude daqueles servos foi recompensada com a transformação daquela água em vinho. E às vezes nós achamos que a nossa obediência a Deus não interfere, mas interfere. Porque na palavra do Senhor diz aqui, você pode ler aí no capítulo 2, que eles encheram de água por completo. A nossa obediência a Deus não é só 70%, você é obediente a Deus só 50% e 70%. Não, Ele quer a sua obediência 100%. Ele quer provar a sua fé,
Porque se você for obediente a Ele neste momento de crise, como esse casal foi, o milagre vai vir sobre a sua vida. Mas muitas vezes, quando nós estamos numa situação como essa, de crise, em que nós precisamos que Deus transforme algo em nossas vidas ou na nossa família, às vezes nós não persistimos na nossa fé e nós desanimamos. E isso que é importante, a gente ter a nossa fé alicerçada no Senhor. E é isso que fala. Você pode abrir comigo em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Tantas vezes nós desanimamos, nós não temos fé. Eu fico imaginando se aqueles servos, eles tivessem duvidado daquilo que iria acontecer, ou daquilo que Deus estava propondo para eles. O milagre não teria acontecido. E interessante que eles pegaram umas talhas, elas estavam vazias, e eles encheram ela de água. E na hora que levou até o mestre-sala, interessante que eu falei assim, gente, que termo, né? Estranho, mestre-sala. Mestre-sala é como se fosse o cerimonialista hoje que a gente contrata para poder organizar o nosso casamento. Aquele que sabe a hora que a refeição vai entrar, aquele que sabe a hora que os testemunhas vão entrar na igreja. Tiveram que levar até o mestre-sala para ele provar se aquele vinho era bom, se tinha ocorrido alguma coisa ali. E na hora que ele provou, ele falou assim, poxa vida, esse noivo ele quebrou todos os protocolos, porque no casamento o que a gente faz? A gente dá aquilo que é melhor primeiro, aí o pessoal enche bastante, e depois a gente pega um vinho inferior. Mas esse noivo não, ele deu o vinho inferior primeiro, e o melhor ficou por último. É o milagre do Senhor. Quando o Senhor ele faz um milagre, ele faz o melhor. E às vezes nós duvidamos, porque a glória, a palavra do Senhor fala que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Então o segundo vinho é muito melhor do que o primeiro que foi dado naquela festa. E às vezes eu sempre vejo isso, às vezes uma pessoa recebe uma cura, e a cura talvez física, de uma visão que foi restaurada, e a pessoa começa a enxergar muito mais do que ela enxergava antes da enfermidade. Por quê? Porque a unção do Senhor ele é maior quando ele vem e transforma e faz um milagre. E o Senhor, o que é que ele fez nesse casamento? Ele restaurou. Ele restaurou aquele casamento. Ele transformou tudo que era água, tudo aquilo que era sem sabor, tudo aquilo que era sem cor, tudo aquilo que não tinha cheiro, tudo que era sem graça. Ele transformou em alegria. Eu fico imaginando se Jesus não estivesse ali. Talvez aquele casal entraria em desespero. Talvez teriam que sair às pressas tentando comprar algum vinho, algo para dar para aquele, servir para aquele povo. Mas não. Jesus ele sempre está no lugar certo, na hora certa e no tempo certo para atender a sua necessidade. E assim o milagre vem. Às vezes você está falando assim, Senhor, tem tanto tempo que eu estou esperando que o Senhor transforme a vida do meu filho, que o Senhor transforme a vida do meu marido, que o Senhor mude o meu casamento. Quanto tempo eu estou esperando? Mas existe um tempo certo. Existe uma hora, existe um dia que você não sabe, só Deus sabe. Mas nós temos que esperar nele, porque no dia do seu milagre vai chegar. E talvez o dia do seu milagre é hoje. Talvez é hoje. Hoje Deus quer derramar algo novo na sua vida, transformar aquilo que está sem graça e trazer alegria para você. Mas você tem que estar com o coração aberto para receber este milagre. E você pode falar assim comigo assim, Flores, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou te falar. Talvez você está perguntando assim nessa noite, e eu te pergunto, qual milagre em especial que você precisa? Qual milagre você precisa? Qual é a sua necessidade no dia de hoje? Eu sei qual é a minha, mas e a sua? Qual é a sua? O que Deus precisa transformar em vinho na sua vida? O que talvez na sua vida está como uma água, sem cor, sem cheiro,
sem sabor. E o Senhor precisa restaurar nessa noite. O Senhor precisa ouvir a nossa necessidade. Ele quer que você lembre a Ele nessa noite. Qual é a sua necessidade? Talvez o que o Senhor, Deus precisa restaurar em vinho na sua vida e transformar, talvez seja o seu casamento. Aqui no Projeto Esperar, a gente orienta os jovens, a gente fala muito sobre casamento, namoro, noivado, casamento. Talvez o seu casamento está um casamento assim sem graça. Não existe mais o amor pela esposa, o amor pelo esposo. Se perdeu a compreensão entre os filhos e o diálogo já não existe mais. Talvez você, esposa, dorme de um lado, o marido dorme do outro ou em outro quarto. Está sem graça. Está igual o copo de água que eu mostrei. Mas o Senhor, Ele quer transformar em alegria, em vinho. Mas você precisa falar para Ele qual é a sua necessidade. A maioria dos casamentos que nós temos visto hoje, nós temos ouvido falar muito de uma crise nessa área. Todo mundo fala casamento já está falido, não existe mais isso. Mas nós vivemos aquilo que está na palavra do Senhor. E a família, o casamento é promessa do Senhor. O Senhor prometeu para nós não podemos abrir mão deste princípio que é o casamento. E é interessante que muitas pessoas se casam, se dão em casamento, mas esquecem do principal, que é convidar Jesus para poder participar desse casamento. Às vezes você está duelando com a sua esposa porque Jesus não está presente no seu casamento. Jesus, ele foi convidado para participar desse casamento em Caná da Galileia. Jesus, ele não é igual ao diabo. Jesus não. Ele bate para entrar. Ele pede permissão para entrar na sua vida. Ele não é invasivo, não. Ele não faz isso. E no seu casamento, ele quer entrar também. Ele quer participar. Ele quer estar com vocês. Conduzir um casal. Um casamento com Jesus, a gente já passa às vezes limitações e lutas. Imagina sem Ele. Como é? Não tem como. Então nós precisamos convidar Jesus. Em Apocalipse 3:20, você pode estar lendo na sua casa, diz que o Senhor, Ele está à porta, Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. O Senhor, Ele está batendo na porta aí de sua família, do seu casamento. Ele está querendo entrar, Ele está querendo ceiar, participar com você. Mas se você não abrir a porta, Ele não vai invadir, Ele não vai pular a janela para entrar na sua casa. Você tem que ter essa atitude. Você sabe a sua necessidade. Interessante que muitas pessoas, elas têm empurrado o casamento com a barriga. Não tem problema não, isso acontece mesmo. Ele vai empurrando e está vivendo. Mas porque esquece desse princípio. É convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Quantos casais estão vivendo hoje infelizes, inseguros? A alegria já acabou. O marido às vezes fala assim, eu vou ter mais cedo para o emprego, porque lá pelo menos eu vejo alguém, eu converso, porque aqui em casa não tem como. Ou às vezes da hora de ir embora, ele fala assim, não vou não, que é a mulher enjoada lá. Não vou não, que esse menino que não me obedece. O que está acontecendo? Jesus não foi convidado para participar deste casamento. Você tem que convidá-lo. E interessante, se nós formos analisar a história de um casal, e eu hoje falando assim, Senhor, fala comigo. Tem dia que parece que tudo fecha e a gente não consegue ouvir nada. Eu falo, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender o que o Senhor quer ministrar para o teu povo nessa noite. E se nós formos ver a história de um casal, de Jó e da sua esposa, eles viveram um momento de crise também no seu casamento. Se você ler os capítulos 1º e 2 de Jó, você vê que aquele homem era um homem riquíssimo, um homem que tinha muitos gados, muitos boi, vaca, muitos animais de criação. E ele foi acometido por uma enfermidade. E se você ler, abra comigo lá em Jó, capítulo 2.
Jó. Jó 2, versículo 9. Jó 2, versículo 9 diz assim: quando Jó estava passando por aquela aflição e ele já acometido por aquela doença, tinha momentos que ele tinha que pegar cacos de vidro, caco de telha, fala, e se coçava, conforme era aquela dor, aquela coceira no corpo dele. Em certo momento, a esposa dele, leia comigo o versículo 9, diz o seguinte: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade ou a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Interessante que essa mulher, ela virou para Jó e falou assim: Jó, olha a sua situação, olha como você está. Você ainda tem alguma integridade aí em você? Amaldiçoa esse Deus e morre. Neste momento nós vemos uma crise sendo instaurada naquele casamento. Um casamento talvez feliz, com muitos filhos. Jó perdeu tudo, perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, e ainda por cima, no final, ele ainda teve uma enfermidade sobre o corpo. Neste momento a mulher dele fala isso para ele. Mas a palavra do Senhor fala que Jó em nada pecou contra o Senhor. E se você for ler lá em Jó 42, Jó 42, a partir do versículo 10, diz o seguinte: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Interessante que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. As bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida de Jó, após a transformação, a cura que ele precisava ali, e também a restauração do casamento dele. Porque eu fico imaginando uma mulher ver aquele homem que ela ama ser acometido por uma enfermidade e ela não poder fazer nada. Porque quando a gente ama uma pessoa, quando você vê ela doente, pode ser com a dor de cabeça, que você fala assim: ô, tô bem, você não quer remédio, não? Ou talvez está muito doente, vamos ao hospital. A mulher não aguenta ver aquilo. Então eu fico imaginando a situação da esposa de Jó, como ela ficou, ao ponto dela falar assim: ó, amaldiçoa esse Deus e morre. É melhor para você isso do que você viver dessa forma. Talvez você está passando por uma situação assim no seu casamento. Mas como, Flores? Ué, talvez sua esposa está assim: olha, não aguento mais viver essa vida apertada financeiramente. Deus não falou que ia suprir as nossas necessidades, mas cadê ele? Faltando arroz, faltando feijão, faltando carne. Talvez a sua mulher está falando assim com você, igual a mulher de Jó falou para ele. Mas o Senhor é aquele que fez a transformação na vida de Jó, e Ele está aqui, pode transformar o seu casamento também. Ele pode mudar aquilo que é caos em bênção, pois o Senhor, Ele é um Deus que faz algo novo na nossa vida a cada dia. Ele quer transformar. Nessa noite o Senhor quer transformar. A palavra para nós é transformação. Transformar. Ele quer transformar aquilo que é tristeza em alegria.
Quantas vezes nós aconselhamos casais, alguns jovens, algumas pessoas, eles falam assim, mas eu não tenho mais prazer. Algum jovem fala, eu não tenho vontade de ir para minha casa. Eu não quero ir para lá, é só briga, é guerra. Mas o Senhor nessa noite quer mudar a história da sua casa, quer mudar a história da sua família. E o agente responsável por isso é você que veio aqui. A palavra não é para aquele que for em casa, é para você mesmo que está sentado no banco. Deus quer transformar a sua vida e através da sua vida vai alcançar as outras pessoas. Outra coisa também que talvez é necessário que Deus venha e transforme em vinho, talvez é o seu ministério. Nós estamos na igreja, tantas vezes nós olhamos para algumas pessoas que antes eram ativas, participavam da oração, da intercessão, do louvor, e hoje pararam no tempo. Pararam no tempo, estão paralisadas. Não quer mais cumprir o ID do Senhor. Deus tem uma promessa, tem um chamado, tem uma palavra profética para a vida da pessoa. E a pessoa, não, vou esperar meus filhos crescerem, vou esperar eu ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ter uma estabilidade financeira, aí eu vou cumprir o ID do Senhor. Não. O ID do Senhor é para você. E se você não fizer, Deus não vai colocar outro para fazer, não. É sua responsabilidade. O que Deus confiou em minhas mãos, eu tenho que fazer. Ele não vai passar a responsabilidade para outra pessoa, não. Nessa noite, Deus quer transformar em alegria o seu chamado. Tantas vezes nós vemos pessoas frustradas com o seu chamado. Frustradas. Tem às vezes um chamado pastoral e a pessoa está assim, mas não é isso que eu queria. Eu não estou satisfeito. A pessoa perdeu a alegria. Ou às vezes vem participar do louvor com aquele pesar, parece que está carregando um chumbo nas costas. Vem tocar, não tem aquela motivação mais de treinar, de aprender. Não, tudo está bom. Precisa de uma transformação. E tantas vezes nós não queremos essa transformação. Nós preferimos ficar na nossa zona de comodidade. Nós vemos na palavra do Senhor a história de um profeta, de um homem de Deus, Elias. Tinha um chamado de Deus, uma palavra para a vida dele. Tantos feitos ocorreram através dele. E em determinada época da sua vida, por causa de uma palavra lançada por Jezabel, Elias foi para onde? Uma caverna. Ficou amedrontado. E o Senhor tinha um chamado, uma palavra para a vida dele. Quantas pessoas estão aqui nessa noite e talvez por ter ouvido uma palavra incorreta ou uma crítica mal colocada, a pessoa parou com o chamado, desistiu, falou assim, não, chamado não é para mim não, vamos deixar Beltrano fazer. E o tempo está passando e você está envelhecendo no banco. Tem uma palavra que eu gosto muito, que o evangelista Paulo Breder, ele sempre fala com a gente. Ele fala que existem pessoas que estão no banco da igreja e elas estão amadurecendo. Mas existem pessoas que estão no banco da igreja e elas estão envelhecendo. Envelhecendo por quê? Porque não estão cumprindo aquilo que Deus colocou nas mãos dela para ela cumprir. Mas eu não tenho chamado para cantar, Cláudia. Você não tem chamado para pregar, para orar? Eu não tenho. Você tem um chamado, o primeiro chamado seu é ser sacerdote da sua casa, você é homem. Ser sacerdote, o mantenedor, aquele que sustenta a família em oração, é você, homem. Esposo. Mulher. Mas minha função é o quê? Ser submissa ao seu marido. Estar sob a missão, debaixo da missão do seu marido. Qual que é a missão dele? Meu marido tem um chamado para ser louvor. Então você está debaixo dessa missão junto com ele. Todos nós fomos chamados para fazer algo. O ID do Senhor, ele é universal, ele é para todos nós. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Você pode pregar através de um olhar, com uma postura diferente no seu emprego. Você pode pregar talvez entregando uma palavra, um papelzinho com um versículo evangelístico ou com uma palavra evangelística onde você está, no ponto de ônibus ou na faculdade. Você prega com a sua vestimenta, com a sua postura de falar.
Esse id é para todos nós. E tantas vezes nós vemos famílias desestruturadas. Por quê? Porque o marido não cumpre a sua função como sacerdote e a esposa não está submissa ao marido. Quando esse caos ocorre, é necessário Jesus entrar neste casamento, nessa família, e transformar aquilo que é água em vinho. Interessante que tantas vezes a gente que mexe com louvor, a gente vê pessoas que tinham potenciais muito grandes e hoje a gente vira e fala assim: ô Beltrano, toca aqui. Ah, não toco não, eu parei. Vou deixar para os mais novos que estão aí, Flores. Não, Deus colocou aí para você fazer. Ele vai cobrar isso de você. Não ligue para aquilo que as pessoas dizem, mas o que Deus diz a teu respeito. Elias, ele se acovardou, ele ficou amedrontado. O nosso Deus nessa noite, ele quer tirar você talvez da caverna que você está. Eu não sei qual é a caverna que você está. Talvez a caverna do medo, do ressentimento. E isso está impedindo que o milagre de Deus chegue na sua vida. O Senhor, ele tem a hora certa, o tempo certo para agir. Abre comigo lá em Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 6, diz o seguinte: eu gostaria de lançar essa palavra sobre a sua vida. Você que tem um ministério, você que tem um chamado, e está vendo todo mundo evoluindo e você ficando para trás. Meu irmão, essa noite é noite de milagre do Senhor para a sua vida. É a noite do Senhor transformar o seu ministério. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor nos confiou. Não, se o Senhor mandou eu fazer isso, sou eu que vou fazer. Eu não vou passar a bola adiante, não. E o Senhor fala assim com Josué, porque Josué, ele estava desmotivado. Moisés, o líder espiritual, havia morrido. E era necessário que ele assumisse a direção daquele povo. E o Senhor animou Josué falando o seguinte: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás neste povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor nessa noite está falando com você que está desmotivado no seu chamado, no seu ministério. Esforça-te, tem bom ânimo, foi a você que eu escolhi, é você que tem que conduzir este povo. Toma o teu cajado e vai. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para o alvo que é Cristo. Se nós formos olhar, meus irmãos, as lutas, as perseguições, as palavras de acusação, a gente não faz nada não. Ontem estávamos conversando, eu e meu esposo com um casal, a gente falou isso. Se você for olhar para os outros dias, meu filho, a gente para. A gente tem que olhar para Jesus. Se você tem um chamado, você segue a Ele. Você não está seguindo a multidão que os outros estão falando, não. Aquilo que os outros dizem a teu respeito não te importa mais. Isso era a velha natureza. A nova natureza olha para aquilo que Deus diz a teu respeito. E o que Deus diz a nosso respeito está falando lá em Jeremias 29:11. Eu é bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro próspero. É isso que Deus pensa a nosso respeito. Nós às vezes nos apegamos a tantas coisas pequenas e paramos de seguir, paramos de cumprir o vídeo do Senhor. Temos que tomar muito cuidado com isso. A palavra do Senhor diz em João 2:
que houve restauração naquele casamento lá em Caná da Galileia. Quando Jesus realiza um milagre, o melhor sempre vem depois. O vinho foi o melhor o quê? Aquele que foi transformado do que o primeiro. Jesus, ele é aquele que é capaz de transformar essa tristeza que está no seu coração, essa raiz de ressentimento, em alegria, em paz. Ele é capaz de transformar a sua fraqueza em força, pois Ele é o Deus do milagre. Hoje mesmo Ele pode fazer isso na sua vida, mas você precisa falar: Senhor, a minha necessidade é essa. Eu preciso disso. Como eu disse no início, nós precisamos de duas coisas para que o milagre ocorra na nossa vida. Nós precisamos de ter uma necessidade. Nós precisamos ter fé. Qual é a sua necessidade? 4 coisas que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Convide Jesus para estar presente na sua vida. Tantas pessoas tomam uma decisão precipitada, faz algo e depois vira e fala assim: ué, mas eu pedi uma orientação do Senhor. Pediu não. Você pediu, mas você não esperou ouvir a resposta. Você foi sozinho. Convida Jesus: Senhor, eu vou fazer essa determinada coisa, eu preciso que o Senhor faça comigo. Senhor, eu vou entrar no casamento, eu estou convidando o Senhor para entrar comigo nesse casamento. Senhor, eu vou fazer esse negócio, é da tua vontade, eu estou convidando o Senhor para negociar comigo. Segunda coisa, fale para o Senhor qual é a sua necessidade. Fale para Ele daquilo que você precisa, para Ele poder transformar isso e concretizar a sua necessidade. Nós temos essas necessidades. Só Cristo Ele pode transformar, só Ele que pode mudar. Então você precisa falar para Ele. Convida Ele. Fala para Ele qual é a sua necessidade. Terceira coisa, tenha fé. Aqueles servos, aqueles empregados, se não fosse a fé daqueles empregados, o milagre não teria ocorrido. Eles tiveram fé. E a fé às vezes vai requerer de você esforço, atitude, mudança. E nós temos que estar dispostos. E a quarta coisa, quando nós convidarmos Jesus, falar para Ele nossa necessidade, ter fé, Ele vai vir e vai restaurar, Ele vai transformar a situação que estamos vivendo em alegria, em vinho. E é isso que Ele quer fazer na sua vida nessa noite. Eu não sei a forma que você entrou aqui, eu não sei o que tem passado na sua vida, mas se você veio aqui porque Deus tem um propósito com você, comigo nessa noite, Ele tem uma aliança conosco, Ele tem algo para fazer. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça onde você está. E eu gostaria que você começasse a falar para o Senhor qual é a sua necessidade nessa noite. Talvez você tenha uma necessidade física, talvez uma cura, talvez você tenha uma necessidade material, você precisa adquirir algo para você trabalhar, eu não sei. Talvez você tenha uma necessidade emocional, sentimental, talvez você precisa. Você está falando assim: Senhor, eu preciso, eu estou buscando o Senhor por um relacionamento. É uma necessidade. Fala para o Senhor. Talvez a sua necessidade é a restauração da sua família. A palavra do Senhor fala para chegar o dia que Ele vai restaurar o amor do pai com os filhos, dos filhos com os pais. Nós temos visto tantas famílias desestruturadas, destruídas, mas nessa noite o Senhor quer transformar a sua vida. Talvez o que Ele precisa transformar em vinho nessa noite é o seu ministério. Talvez você está aí parado, vendo todo mundo crescendo e você ficando. As oportunidades passaram, você não pegou. O tempo está passando e Deus está cobrando de você aquilo que Ele confiou em suas mãos. Nessa noite o Senhor quer transformar isso que está sem cor, sem vida, em alegria. Mas você precisa falar para Ele.
sorrir, você vai ver. O inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta por Deus. Você pode adorar o Senhor essa noite? Se choras, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do seu Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair vivo ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, não desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri, mas eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais.